comprou uma ideia. Até que ponto tu sabe se isso é verdadeiro ou não, é outra história. Vamos falar do Deus abraâmico, quando ele apareceu numa sarça ardente, a pretensão era de ser físico ou não era? Eu tô falando de Efésios capítulo 2. Do qual você qualquer uma passagem do Antigo ao Novo Testamento, estamos falando do mesmo Deus. Tiago, estamos tratando aqui da epístola que você esfregou na minha cara ontem, que foi Efésios 2. Massa! Sabe onde é que está Efésios? Tu sabe onde é que está Efésios? No Novo Testamento. Deus se transformou em carne, Jesus Cristo. Então agora ele é antropomórfico. 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 Agora eu posso negar, com base na Grécia Antiga, um Deus antropomórfico. Qual é o teu problema? Tem certeza? Qual é o teu problema? Diz aí. Tem certeza? Tenho. Porque Jesus, quando vem em carne, ele está dizendo: eu sou o Deus que esteve no princípio, no meio e no fim. Eu sou o alfa, o ômega e o fim. Ele agora é antropomórfico. Eu agora posso negar o Deus abraâmico. Porque ele está dizendo que ele esteve no começo, lá em Abraão, no meio, lá em Jó, e no fim, lá em Apocalipse. É o mesmo Deus no começo, no meio e no fim. Academia dos Livres Pensadores. Aí o Iago, então, uma tentativa errônea, tentou juntar o logos joanino com o antropomorfismo da Grécia Antiga. Isso aqui foi a maior cagada de todas. Foi a maior cagada de todas. Ele tentou juntar o logos joanino com o antropomorfismo da Grécia Antiga. Eu fiquei pensando, cara, é a mesma coisa de tentar afundar uma bosta no açude. Ela não afunda. Ou então tentar misturar água com óleo. Também não vai dar certo. Isso foi o que o Iago tentou fazer. Ele tentou afundar, ele cagou, sabe? Ele tava com o barriga, ele cagou, a bosta saiu do lado dele. Aí como tinha muita gente na lagoa, ele tentou afundar a bosta. Aí não dava certo, tava subindo, né, mesmo? Aí, meu mano, Antônio, a gente vai ver se o que o Iago fez aí tem coerência. Vamos ver. Veja mesmo se tem coerência no que o Iago defende, ó. Deuses gregos. Interessante observar que os deuses gregos, presta atenção no que eu vou dizer, eram figuras imortais e antropomórficas. Eles eram figuras imortais e antropomórficas. Aí eu te pergunto, Alexandre, aí no texto tem dizendo que eles eram considerados após a morte antropomórficos? Tá dizendo aí o texto assim? Não. Não está. O texto está dizendo o quê? Interessante observar que os deuses gregos eram figuras imortais e antropomórficas. Ponto. Isso aqui ele está declarando que eles eram assim. Não é que lá na Grécia Antiga eles supunham que eram. Não, eles eram assim. Não é que supunham, não era uma ideia. É porque eu penso que seja. Não. Os deuses gregos, eles eram figuras imortais e antropomórficas. Ponto. Ou seja, eram deuses com formas humanas que também possuíam sentimentos humanos, como o amor, o ódio, a maldade, a inveja, a bondade, o egoísmo, a fraqueza. Ponto. Os deuses do Olimpo mais poderosos, aí ele vai dar exemplo. Ele vai dar exemplo. Beleza, passou. Vamos focar no que eu falei nesse primeiro parágrafo aí, ó. Eles não eram considerados, e nem foram considerados após uma suposta morte. Eles eram figuras imortais e antropomórficas. Ponto final. Isso aqui não era suposição, não era ideia, tá? Eles eram assim. Ponto final. Não abre margem para refutação nenhuma. Eles eram assim, ponto final. Era a crença deles. Ponto final. Pode baixar mais aí, Alexandre. Aí vem os exemplos dos deuses gregos, né? Pode baixar mais um pouquinho. Aí vamos lá ao logo joanino. Vamos ao logo joanino. Aí a gente já sabe, no princípio era velho, bababá, e tava com Deus, e fez não sei o que, e não fez nada. Bota lá no verso 14. Isso aqui foi uma das passagens que o Marcos fez questão de trazer, né? Não, demais, agora bota lá no verso 14. Bota lá no verso 14. Pra poder dar aí a veracidade, né? Pra trindade. Aí lá o verso 14 tá pronto. Olha aí que lindo. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, glória a Deus. A igreja pode de pé. Vem o melhor agora, pode baixar. Ó, primeiro eu dei um exemplo, tá, de os deuses gregos, eles eram figuras antropomórficas, tá? E reais para eles lá. Eles não foram considerados. Agora, o erro fatal nessa questão abordada pelo Iago é a grande diferença entre o logos, que é encarnar, e o conceito de antropomorfismo. Vamos ver o que é encarnar. Encarnação. Ó, o que é encarnação? Ó? Vou aumentar aqui para mim. Vou aumentar aqui, não vai aumentar aí não, viu? Ó, encarnação. Encarnação, do latim encarnare. Como é? Fazer o quê? Fazer-se carne. Que é o quê? O logos. É o logos. É encarnação. Aí eu te pergunto, o que tem a ver encarnação com antropomorfismo? O que tem a ver? Ou seja, Iago simplesmente traz, sendo um cara da área da filosofia, traz uma falácia do falso paralelismo, porra. Ele pegou o logos joanino, que é o espírito de Deus entrar no corpo de um homem, basicamente isso, que é encarnação, e lascou o antropomorfismo, que eram divindades já antropomorficadas. Ou seja, Iago tacou foi foda-se a minha ignorância. Ele tacou, meu amigo, ele pegou, sabe o quê? Ele é daquele bebo que não deixaram ele entrar na festa, ele foi lá pra trás do muro, cagou e rebolou o saco pra dentro do salão com raiva.
Fez a maior cagada. Fez a maior cagada. Porra, tá de sacanagem, cara. Me admira Iago. Pegar o Logos joanino e tacar lá pro antropomorfismo grego antigo. Eu me admiro Bota lá no Iago, antropomorfismo de novo. Aí, sobe aí, se eu não me engano, eu botei mais pra baixo aí. Baixa aí. O cara que se diz ser inteligente, Diminui a tela aí. se diz ser um... Ó, presta atenção. Ó, os deuses gregos antigos, eles eram figuras imortais e antropomórficas, porra. Eles não receberam espírito nenhum, eles não encarnaram. Eles já eram. Ou seja, o que tem a ver o cu com as calças? Nada, porra, nada. Por isso que eu disse que ele fez uma cagada. Porque eu já tinha visto isso aí. Porra, tá de Eu sacanagem. não disse que ele tinha feito uma cagada. Ele fez uma cagada, falso paralelismo, loucura de Pra vocês ateísta, verem, militante. olha, ô Tony, pra vocês verem, cara, aí me chega o Mazuco, caraca, que excelente live. Que aula, que aula. Caralho. Que aula maravilhosa. Mas tu vê, e eles não deixaram, o Iago e o Marcos não deixaram, cara. Não me deram a oportunidade, né, de argumentar, de falar nada, de trazer nenhum contraponto contra as maluquices, as ideias de merda que ele tava trazendo. Não deixou. Passa mais Fala, meu mano, Tony, continua aí, meu mano. Porra, Ah, papo reto, meu mano. aí pronto, né? A gente viu aí. A gente viu claramente aí essa cagada que o Iago fez, né? Ah. Você faz a maior cagada de todas. Pode? Maior cagada de todas. Pegar o logo joanino e fazer um paralelismo como se fosse a mesma coisa do antropomorfismo grego antigo. A maior cagada de todas. Parabéns, Iago. Seu cagão. Vamos lá, Tá de sacanagem, rapaz. vamos lá, ó. Pronto, o erro fatal da questão do antropomorfismo, né? Falando isso aí. Tá falando isso Teoria aí. da conspiração, Tony. Teoria da conspiração. É, terraplanismo. Terraplanismo puro. Não fode, pô. Pode deter mais um pouquinho, pode deter mais. Desce mais? É. Teoria da conspiração. Bom, agora vamos ver lá, ó. Agora vejamos a diferença entre o logo joanino, encarnar, e o antropomorfismo grego antigo. Bora ver aí, ó. Vamos lá. E não adianta me dizer, ele pesquisa no Google. Eu tô usando as mesmas ferramentas dos ateus. Tá? Vamos lá, ó. Posso ler, Tony? Posso ler? Pode, vai lá, ó. O antropomorfismo é um conceito filosófico que está associado às formas humanas. Ou seja, ele atribui características, sejam físicas, sentimentos, emoções, pensamentos, ações ou comportamentos humanos aos objetos inanimados ou seres irracionais. Opa. Pera aí. Ó, o que é o antropomorfismo? Ó? Ele vai dar ações ou comportamentos humanos aos objetos inanimados ou seres irracionais. Vamos voltar lá para Jesus Cristo? Quando Deus, Tá errado aí. peraí, ó. Quando Deus enviou o Espírito para Jesus, Não tá reencarnado. Jesus era um objeto inanimado e um ser irracional. Tá? Aí depois que Deus mandou o Espírito dele lá, que encarnou em Jesus Cristo, aí Jesus Cristo ficou o quê? Antropomorfizado. Que piada, velho, que piada. Ah, pra casa do caralho, irmão. Porra. Que piada. Aonde que Jesus era um ser inanimado Que isso? e sem raciocínio? Ô, Iago, Porra. ele não sabe nem o conceito de antropomorfismo, macho. Esse doido. Você é um doido, mano. Sacanagem, porra. Bota lá pra terminar. Tá de Deixa brincadeira. essa porta aí. Bota lá pra terminar. Tá de brincadeira, meu mano, Tony. Aí vamos lá, ó. Vamos continuar. Em outras palavras, ó. Bota lá, macho. Ó, continuando, Vai ó. lá. Em outras palavras, o antropomorfismo, ele atribui características humanas aos seres de natureza não humana. Quer dizer, Jesus não era humano. Tá? Segundo o Iago. Ô, Tony, Jesus era um pedaço de pedra. Jesus era um pedaço de pau que tava lá na beira d'água, aí o Espírito de Deus entrou nele, encarnou, que é o Logos, que é a mesma coisa do antropomorfismo, aí vem e Jesus agora tem consciência, agora tem racionalidade, agora tem superpoderes e sai voando. Porra, tá de Agora me diga se um cara desse não é um palhaço, velho. Me diga se um cara desse não é um palhaço fazer uma cagada dessa. Tá de sacanagem, mano. No que tange a um paralelismo entre o Logos e o antropomorfismo, no Logos, o homem é o espírito da divindade que é encarnado. Já no antropomorfismo, são as atribuições dadas aos seres de natureza não humana. Exatamente. Eu não vou chamar esse cara de burro, o Iago, em consideração a classe dos burros. Porque essa cagada que ele fez aí, cara, e essa cagada que ele fez aí de colocar o Logos joanino em paralelo com o antropomorfismo do grego antigo, velho, meu amigo, foi a pior cagada que eu já vi na minha vida, velho. Foi a pior cagada. Isso aí é caganeira, isso aí é diarreia, isso aí é o cérebro derretendo, só tem lama dentro. Puta que pariu, viado. Puta que pariu. Vou repetir. No que tange a um paralelismo entre o Logos e o antropomorfismo, no Logos é o homem é o espírito da divindade encarnado. Já no antropomorfismo são as atribuições dadas aos seres de natureza não humana, que está dentro do conceito, lá do antropomorfismo, e estou usando o conceito do Logos joanino. Que o Iago não é capaz de refutar, porque senão ele vai ter que mudar todo o conceito da história. Exatamente. Pode baixar. E ainda vai ter que tentar refutar esse camarada aqui, ó. Aí, vamos agora. Olha aí a cereja do bolo. Mas os caras não trazem um livro, os caras não trazem um comentário, os caras não trazem nada, os caras não lêem nada, velho. Porra, tu não lê nada, Alexandre. Ele vai ter que botar pra fuder em cima de bate-ermo, viado. Mas tu não lê nada, porra, Alexandre. Caralho, velho. Bora lá. Bora aí um pouquinho aí, pra botar o título aí. O que é que tem o título do filme aí, ó? Comentário de Bart-Ehrman sobre o Jesus como sendo Deus. Deus. Aí olha o título do livro do cara. Como Jesus
se antropomorficou Deus. Segundo a teoria iaguiana. Vamos mudar aqui o título do livro, com permissão da autoridade Iago. Vamos mudar aqui o título do livro do Bate-Rema. Como Jesus se antropomorficou Deus, segundo a teoria iaguiana. Mas não é só iaguiana, não. É marcosiano também. Aí, bora ver. Puta que pariu, viado. Bora ver. Vamos lá. Vamos ver o que diz a obra de Bate-Rema sobre a tal questão. Sobe mais um pouquinho, pô. Sobe mais um pouquinho. A introdução já bota só a cabecinha, né, meu? Vamos ver o que diz a obra de Bate-Rema sobre a tal questão abordada. Abordada aí foi toda errada. Abordada e defendida pelo nobre Iago. Então, na introdução, bota só a cabecinha ou bota o pescoço? A introdução aí é só a cabeça com areia, com um laranja farpado. Aí vai, ó. Introdução. É só a introdução. É só introduzindo aí, viu, Santo? Vai ele. Aí, ó. Jesus era um pregador judeu da classe baixa dos cafundós da Galileia rural, que foi condenado por atividades ilegais e crucificado por crime contra o Estado. Todavia, não muito depois da sua morte. Mas não foi em vida, não? Ele não foi antropomórfico em vida, não? Segundo a teoria iaguiana? Não foi não. Todavia, não muito depois da sua morte, seus seguidores proclamavam que ele era um ser divino. Presta atenção. Proclamar ser um ser divino é uma coisa, proclamar ser o Deus de Israel é outra. Exatamente. É outra, tá? Aí, ó. Por fim, foram ainda mais longe, declarando que ele não era outro, senão Deus. Ou seja, o próprio Bate-Rema já está esculachando o Logos joanino. Está esculachando o Logos joanino. Por que ele está dizendo que os seguidores de Jesus só o proclamaram como um ser divino após a sua morte? Não foi quando Deus enviou o Espírito para ele e encarnou, segundo Logos, segundo o antropomorfismo do Iago. Tá vendo aí o tamanho da cagada? Aí daí a pergunta, como que um camponês crucificado passou a ser visto como um senhor? Aí ele vai fazer a pergunta, né? E criou todas as coisas. Como Jesus se tornou Deus? Aí é onde ele vai discorrer, né? Toda a composição até Jesus se tornar Deus. E não, segundo a teoria iaguiana, dentro do Logos de João, joanino, que Jesus já era um Deus antropomorficado. Rapaz, mas que cagada, hein, Iago? Porra! Que cagada, velho. Piada, meu. Aí vai, desce aí. Ainda analisando a obra de Bate-Rema. Bota na parte azulzinha aí, Os debates sobre a natureza de Cristo não foram resolvidos com o fim do século III. Até o século III, ainda não era batido o martelo se Jesus era homem, era Deus, era só um pescador, era só um pregador, era só um sacerdote, era blá, blá, blá. Não. Havia-se o quê? Mas chegaram ao ponto máximo no início do século IV. Aí o Iago vem querendo aplicar isso aqui lá pro grego antigo. Piada, cara. Vem querer aplicar isso aqui lá pro grego antigo, velho. Ou seja, Iago passando por cima de Bate-Rema. Querendo ser melhor do que Bate-Rema. Aí vai. Agora nós vamos dar carteirada nele, vamos dar um fazer a frente da autoridade, vamos fazer o cacete aqui também. Aí, ó. Após a conversão do imperador Constantino à fé cristã, àquela altura, a vasta maioria dos cristãos acreditavam, presta atenção, eles acreditavam, não era batido martelo, que era. Eles acreditavam firmemente que Jesus era Deus. Era uma crença, não era batido martelo. Mas restava a questão, em que sentido? Em qual sentido que Jesus era Deus? Aqui o Iago afirmou que nem aqui no século IV eles não bateram martelo. Aí veio o Iago dizer que hoje o Bate-Rema está errado, que lá no século IV Jesus já era Deus, antropomorficado, segundo o conceito do grego antigo. Rapaz, mas que cagada, velho. E nesse contexto do começo do século IV, que foram travadas as batalhas da controvérsia ariana, que explora no capítulo 9, né, do livro, a controvérsia deve ser o nome Ário, um influente professor cristão de Alexandria, no Egito, que defendeu uma visão, né, supernacionista de Cristo, ou seja, Jesus era Deus. Ou seja, lá no século IV, ainda não se batia o martelo que Jesus era Deus, cara. Não se batia o martelo. Aí veio o Iago, com o Logos joanino, fazendo um falso paralelismo com o antropomorfismo da Grécia Antiga, dizendo que Jesus era Deus. Vá tomar um banho, Iago. Mas era uma deidade subordinada, que não estava no mesmo nível da glória do Pai, ou seja, ele não era Deus. Era o que se debatia ainda, no século IV. Além disso, não havia existido desde sempre como Pai. Olha o Bate-Rema aí, dando na cara do Iago e voltando assim, ó, pá, 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 pá. O ponto de vista alternativo foi adotado pelo bispo Diário, Alexandre, que sustentou que Cristo era um ser que sempre havia existido com Deus e era, por natureza, igual a Deus. Ou seja, isso era o que era debatido ainda. Ainda era debatido, não era batido martelo, não é porque o Evangelho falou que ele era, não. Crente, religioso, ateísta militante, para de ser burro. A denúncia final da posição Ário levou à composição do credo de Nicéia, que é recitado nas igrejas até hoje. Ponto, cara. Aí Bate-Rema aí batendo na cara do Iago aí e voltando aí, ó. Não precisa nem a gente se esforçar muito. Se quiser pontuar aí, viu, Alexandre? Pode pontuar alguma coisa aí. Não precisa falar nada, não. Falar o quê aqui? Pronto, então vamos descer a marreta ainda mais um pouquinho. Desce aí. O que eu falar aqui eu vou encher linguiça. Vamos lá. Ó, sobe aí. Outra coisa que o Iago não estudou e desconhece totalmente é o emprego correto do Logos, na sua raiz etimológica primordial e original. Aí eu fiz uma pesquisazinha rápida, né? A raiz etimológica, uma exploração profunda. O termo Logos é uma palavra de origem grega, tá? Que possui uma rica semântica. Deixa eu pegar aqui, saiu aqui, peraí, só um minuto.
Saiu aqui da tela. Uma rica semântica e um legado cultural significativo. Sua etimologia é remontada à Grécia Antiga, onde seu uso era diversificado e multifacetado, influenciando não apenas a linguagem, mas também a filosofia, a teologia, a compreensão e a existência humana. Agora vem o principal, ó. O que era o logos, de verdade, na sua essência. Origem e significado primordial. A palavra logos tem a sua raiz no grego antigo. Deriva-se do verbo legein, que significa dizer ou falar, simplesmente. Dizer ou falar. Isso era o logos. A sua etimologia está intimamente ligada ao ato de expressar ideias e pensamentos por meio de fala ou discurso. É isso. Não tinha nada divino, nada. Era apenas, se você expunha uma ideia, era um logos. Se você falasse, era um logos. Se você dissesse algo, era um logos. Isso era um logos. Só que, dentro da evolução do significado, é a seguinte, ó. Na Grécia Antiga, o logos foi adquirindo camadas de significado que transcendiam simplesmente a sua definição como palavra. Filósofos como Heráclito e Platão atribuíram a ele um sentido mais abstrato, ou seja, ele já foi sendo ressignificado. Ele já foi tomando novas formas e novos significados e sendo imbuído dentro de uma questão filosófica e também religiosa. Sobe mais aí, Alexandre. Volta lá pro logos, mano. Ó. Baixa mais um pouquinho, viado. Tô terminando aí, pronto, ó. Associando a ordem, ó. Platão atribuíram a ele um sentido mais abstrato, associando a ordem cósmica, a razão divina e a harmonia fundamental do universo. Ou seja, nem isso o Iaco foi estudar. Ele apenas pegou o logos joanino como uma verdade absoluta e verdadeira, sentou-lhe um antropomorfismo grego antigo, sem saber nem da composição do logos antigo dentro do grego, e me vem com essa falácia que tá falando a verdade, que tá refutando alguém. Tu não passa de um palhaço, Iaco. Bora terminar. É uma piada, Tony. Ó, como denotamos aqui, é de total desconhecimento de causa dos militantes ateístas, que na sua fé e crendice cega, atropelam todos os campos, quer seja no campo teológico, quer seja no campo sociocultural religioso, quer seja no campo etimológico, ou quaisquer campo abordado. Perderam a noção do ridículo, e estão, não diferentemente dos militantes religiosos, defendendo o indefensável, e sobretudo e, contudo, estão presos à apresentação tão somente de argumentos pautados, tão somente, novamente, no campo da falácia. Finish him. Academia dos Livres Pensadores.